Buenos dias para você, meu querido aluno do primeirão. Hoje a gente vai continuar nossa aula de Sociologia sobre globalização, né? Primeira coisa que a gente vai comentar um pouquinho é que aquele modelo do capitalismo monopolista, né, que era da segunda revolução industrial, entra em colapso em 1929. Isso não é eu que digo, não é somente a sociologia, isso é uma constatação histórica da história do próprio Estados Unidos, quando os Estados Unidos entram em colapso durante o ano de 1929 e o New Deal, que seria nova negociação em português, entra em vigor, inspirado no governo de John Kennedy, mas que foi idealizado pelo Roosevelt, que na época era o ministro, o Kennedy, no caso, era o ministro, né, do Roosevelt, era o ministro da economia, e o Franklin Roosevelt seria o presidente da história dos Estados Unidos nesse período. E consistia no quê? O governo, então, a partir de agora, ia controlar os preços das coisas, a inflação, ele ia controlar a questão do emprego, ou seja, aquele modelo capitalista de deixar o exército industrial, reserva. O que significa exército industrial reserva? Pessoas que eram colocadas na posição de desempregados para simbolizarem o poder capitalista. Por que eu falo isso? É bizarro, mas eu falo. Porque o capitalismo agia da seguinte maneira com os trabalhadores. Sempre tem que ter trabalhadores sem emprego para poder servir de mau exemplo para aquele trabalhador empregado, uma vez que, como estava se popularizando o socialismo no mundo por conta da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, na década de 1930, na história do mundo, os países estavam com medo de haver uma revolução socialista, então muitos tiveram uma postura mais intervencionista, como no caso do New Deal, ou extremista, como no caso do fascismo e do nazismo, que são anticomunistas ao extremo. Diferente desse anticomunismo extremo, o New Deal até adota algumas táticas da política socialista, como, por exemplo, o Estado se responsabilizar pelo bem-estar social das pessoas, ou seja, as pessoas passam a ter um Estado que, em vez de simplesmente ver as pessoas ali no exército industrial reserva, sendo usadas de pretexto para poder extorquir dos trabalhadores, porque, gente, não tem outros termos para isso, né? Você deixar pessoas na margem da miséria para usar de exemplo para o trabalhador, que muitas vezes está lutando por um direito trabalhista, virar para ele e falar, você quer perder o seu emprego? Você quer ficar assim? Né? É uma coisa cruel, né? Já está se debatendo, inclusive, atualmente se debate muito em cima disso, de como esse capitalismo, esse tipo de capitalismo extremamente cruel, né, de deixar boa parte da população desempregada só para agradar o capital financeiro, ele é destrutivo numa ordem social num todo, porque quer queira ou não, o próprio capitalismo precisa do consumo, né? Então não adianta nada deixar os trabalhadores sem emprego para falar, olha aí, ó, agora o trabalhador vai trabalhar o dobro se eu pedir, porque ele vai ficar com medo de perder o emprego, porque a boa parte dos trabalhadores está sem emprego. O efeito foi o contrário. Muitas vezes os trabalhadores acabaram perdendo seus empregos porque os produtos que eles produziam não eram vendidos, né? Então, se você deixar uma parcela da população na miséria absoluta, essa parcela da população vai afetar até a própria lógica capitalista daquele país. Então, o que a gente entende por social-democracia é uma vertente da direita política do capitalismo que visa manter o capitalismo através de pequenas políticas intervencionistas para evitar uma revolução socialista. Ou, entre outras palavras, mantém-se o capitalismo a partir de um assistencialismo do Estado. Se o trabalhador não tem dinheiro para pagar o aluguel, para pagar uma cesta básica, o Estado vai dar a cesta básica para esse trabalhador e vai oferecer moradias populares mais acessíveis, além de empregos também ligados a construções civis feitas pelo próprio Estado, certo? Então você aumenta o Estado, você aumenta a máquina estatal, você aumenta a quantidade de funcionários públicos para suprir a falta de emprego dentro das próprias indústrias, que são propriedades privadas, para gerar emprego, gerar renda e ao mesmo tempo gerar consumo, tá? Por isso que uma social-democracia não é socialismo. Porque o socialismo não é manter o capitalismo, pelo contrário, você toma os meios de produção para superar as contradições capitalistas e não simplesmente intervém de maneira leve nessa estrutura social só para garantir o mínimo para o trabalhador, né, galera? Aliás, essa ideia de garantir o mínimo para o trabalhador é muito criticada entre os socialistas, uma vez que os socialistas falam, com uma certa razão, que
O trabalhador troca uma Bolsa Família por ter a libertação total da sua condição de explorado, né? O trabalhador troca um trabalho no Estado, dado por um prefeito ou por um governador, em troca dele ter acesso a tudo que é produzido socialmente, né? Então, no socialismo, o que se visa? Qual que é a grande objetivo final do socialismo? Que esse trabalhador tenha acesso a tudo que é produzido, né? Tanto no campo da saúde, quanto na tecnologia, da educação, da parte científica, né? Tudo que é produzido de maneira coletiva deve ser direcionado para o lado coletivo. Então, para muitos socialistas, a social-democracia ela não é ruim, porque ela garante o mínimo para se viver em sociedade, mas ela também não é o fim do mundo de coisa boa, porque ela impede que o trabalhador tenha mais acesso às coisas, uma vez que esse acesso é restrito pela propriedade privada, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver ao longo das décadas a criação aí do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e a criação do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A união dos dois acaba acarretando numa visão que a gente tem de o bem-estar social de uma população. Se o PIB, a produção é muito alta, se a produção é muito alta, o IDH tem que acompanhar essa produção. Senão, a gente vai ter, novamente, uma crise econômica social. Por quê? Se você produz muito, mas tem pouco acesso, quer dizer que esse trabalhador está trabalhando demais e ganhando pouco. Ganhando até muito menos do que ele mereceria, né? E aí, gente, eles vão vindo com aquele papo de empreendedorismo, que o trabalhador tem que empreender, que ele tem que complementar a renda dele, né? Um papo que as elites brasileiras adoram fazer os trabalhadores cair, mas muita gente já tá acordando para esse assunto, falando, pô, não tem essa. É melhor eu trabalhar em um emprego e executar bem aquilo que eu faço e ganhar bem, inclusive ganhar bem a ponto de me incentivar a continuar estudando, a continuar me formando, a me especializar cada vez mais, do que eu trabalhar em 3 empregos e trabalhar uns 3 empregos mais ou menos, né? Que é o que acaba acontecendo. Porque a pessoa cansa, chega uma hora que a produção dela começa a ser tão cansativa que ela vai fazer o trabalho de qualquer jeito, né, galera? Então até envolve até um quesito de qualidade da produção, né? A qualidade da vida do trabalhador, do tanto que ele ganha, do quanto ele é valorizado naquela função, se liga diretamente com a qualidade daquela produção, tá? Então a gente não pode reclamar de produto mal feito se o trabalhador está ganhando muito pouco, se o trabalhador está em condições desumanas. Tipo, a gente reclama que que nem reclamaram que uma lanchonete tinha um pedaço de dedo dentro de uma coxinha. Isso aconteceu de verdade. Tinha um dedo humano dentro da coxinha, né? Isso é uma reclamação super legítima, né? O consumidor, quando ele compra a coxinha, ele compra para comer com carne de frango, né? Não com carne humana. Tô rindo, mas é trágico, porque isso mostra a condição daquele trabalhador que perdeu o dedo e teve que continuar produzindo. E dane-se, né? Não vamos perder aquela carne moída. Vai a carne moída com o dedo mesmo, né? Então, a condição do trabalhador reflete diretamente na condição do produto que você vai ter. Por isso que é tão importante. Além dos fatores mínimos, assim, para se viver numa sociedade, que é dignidade no trabalho, ser valorizado pelo que você faz, né, e tudo mais, não ser altamente explorado, né? Tem a galera que acha que é bonito o trabalhador ser padeiro, DJ, segurança, tudo ao mesmo tempo. Não é bonito, gente. A gente tem que parar de romantizar isso. É horrível que na nossa sociedade as pessoas tenham que trabalhar em 4, 5 empregos diferentes para fazer uma renda mínima, sabe? Para se viver. Então, isso é altamente criticado aí pelos capitalistas, isso é altamente criticado aí pelos capitalistas mais social-democratas, mas é muito mais criticado pelos socialistas, anarquistas e comunistas, uma vez que visa-se que, se não tivesse essa exploração da mão de obra do trabalho, a sociedade poderia se transformar através disso. Porque se é o trabalho que leva a sociedade ao estado atual das coisas que a gente transformar as relações de trabalho, transforma as nossas relações sociais automaticamente também, tá? Então, é o ponto que, tipo, vamos falar a verdade, galera. É importante ter um poeta na sociedade? É importante ter advogado? É importante ter professor? Mas o que seria da escola sem o construtor civil? Sem o pedreiro que construiu aquela escola? Sem o pintor que todo ano vai lá fazer manutenção na escola?
sem um eletricista, que vai fazer toda a parte elétrica da escola funcionar. Então, não é porque nós temos um tipo de emprego que valoriza a nossa intelectualidade, como professor, como advogado, como poeta, que a gente necessariamente, automaticamente é superior aos outros trabalhadores, porque a gente não é. O que seria da sociedade sem o trabalho? Nada. Aliás, sem o trabalho dessas pessoas, eu não teria onde dar aula. Então, valorizar esse trabalho é valorizar o próprio ambiente também que eu estou trabalhando, que eu estou executando a minha força de trabalho. A sociedade pode até ficar sem um poeta ou outro, mas ela não consegue ficar sem um mecânico, sem o caminhoneiro, sem o pedreiro. Tem trabalhos que são muito vitais socialmente falando e que eram muito desvalorizados pela lógica liberal, que sempre valoriza mais o trabalho intelectual do que o trabalho manual, né? Então, essas formas de trabalho foram passadas a ser questionadas, e aí a gente entra no pensamento de grandes pensadores do socialismo, que é o tema dessa próxima explanação nossa, tá? Os socialistas, meus queridos, como o Antônio Gramsci, ele vai fazer escritos políticos. Esses escritos políticos, muitas vezes, vão ser voltados para a educação. Uma das coisas que o Gramsci fala é que é uma atrocidade as faculdades serem voltadas só para intuitos liberais. Ou seja, a gente tem faculdade de medicina, a gente tem faculdade de engenharia, a gente tem faculdade de licenciatura. São essenciais? Sem dúvida. A sociedade não seria nada sem esses profissionais também. Mas, para o Gramsci, por que não tem faculdade para formar o pedreiro? Por que o pedreiro não tem acesso a uma engenharia de construção civil, a uma arquitetura da vida? Por que essas faculdades ficam restritas a grupos privilegiados da sociedade? Porque a gente, em vez de especializar o trabalhador, a gente trata o trabalhador como se ele fosse gado. Como se ele fosse obrigado a produzir pra gente com maestria algo que ele aprende só empiricamente. E ele não desenvolve intelectualmente aquele trabalho. Então a gente teria uma sociedade mais desenvolvimentista, mais séria, mais aplicada, se todas as formas de trabalho fossem valorizadas o suficiente para serem consideradas intelectuais e serem inseridas na forma de conhecimento científico. Então seria muito mais interessante na nossa sociedade não só valorizar a mão de obra do pedreiro, mas especializar ela, né? Então a sociedade que a gente vive é uma sociedade que quer que você tenha um diploma na mão, que quer que você seja dominador daquele assunto, mas não quer te pagar um salário digno. Gente, é uma contradição social terrível, porque desestimula. Vamos falar a verdade. Que profissional não precisou de um professor? Nenhum. Mas quantas pessoas querem ser professores? Por conta da condição que o professor vive. Todos os profissionais precisaram de professores. Todos, sem exceção. Sem exceção. Até o pedreiro, que pode não fazer uma faculdade de pedreiro, mas ele manja de matemática porque ele teve essa matemática aí na escola. Ele sabe negociar, ele sabe conversar, ele sabe entender as ideias das outras pessoas, porque ele teve uma iniciação social através da escola. Então ele sabe que uma construção vai precisar de, sei lá, 10 mil tijolos, porque empiricamente ele por construir casas, ele tem uma noção do tamanho da casa e da quantidade de tijolos que ele vai precisar. Mas ele também aprendeu esse número de maneira matemática lá na escola, no ensino básico. Então todos os profissionais precisaram de professores, todos, sem exceção, para tudo, até para assinar o próprio nome ali no documento, no cheque, né? O próprio caixa do mercado precisou de professores para ensinar eles a resolver problemas, a lançar números, a calcular. Ah, professora, mas é tudo automático. É automático, mas ainda assim ele só sabe digitar os números ali e contabilizar quando você dá a nota, o tanto que vai ser devolvido, porque ele sabe ler números. Para ler, ele precisou ser alfabetizado. Porque ler números e ler letras são coisas que fazem parte da alfabetização. E aí, novamente eu questiono, quantas pessoas querem ser professores? Porque é desvalorizada a condição do professor, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo que a educação tinha que ser associada ao trabalho. Mas não só porque tem que ter uma valorização da condição do professor, mas porque valorizando a educação, tem-se a valorização da mão de obra do trabalho, se torna uma mão de obra mais
especializada, mais inteligente. Um exemplo disso é que matemáticos já calcularam e viram que os donos de grandes pedaços de terra que queimam quando eles querem trocar a produção da terra, tipo, colheu a cana e sobrou só aquele resto ali de cana. Eles queimam, geralmente, né? Aquele resto. Os matemáticos já comprovaram que se você investir numa maquinaria agrícola e num trabalhador, você vai gastar menos para limpar aquele terreno e vai ser menos agressivo para aquela terra do que queimar. É mais caro queimar do que fazer isso. E os caras até hoje queimam. Por que eles queimam? Não é por falta de conhecimento, primeiramente, e porque não tem essa associação constante entre o matemático da universidade e o produtor agrícola, que deveria ter. Ele não deveria só na faculdade de agronomia ter um matemático ali na frente dele. Esse conciliamento devia ser constante, né? Então, o Antônio Gramsci, que é um estudioso aí socialista, ele vai trazer essa concepção, né, para os italianos ali do Partido Comunista Italiano, mas que vai se espalhar no mundo inteiro, né? Principalmente entre os ativistas socialistas comunistas. E ele tá certo. Ele tá certo. Como mudar a realidade de um país sem estudar sua própria história e sem ter uma associação direta entre trabalho e educação? Porque o que verdadeiramente transforma a sociedade, galera, é o trabalho. É as relações de trabalho. E se a gente quer que esse trabalhador deixe de ser ignorante, ele precisa ter uma educação, né? Então, a experiência da planificação socialista vai acontecer durante o século XX, primeiro na Rússia, depois em grande parte do leste europeu. Alguns países apresentam alternativas ao planejamento capitalista, seguido de um modelo soviético ou modelos da antiga Iugoslávia. Esses países experimentaram planificação de centralização da construção de uma economia não capitalista. Nos modelos de funcionamento de economia socialista, identificam-se em linhas gerais 3 esferas de tomadas de decisão. As decisões macroeconômicas relativas à linha de desenvolvimento principais da economia nacional e aos grandes objetivos da política social. É isso que eles chamam de macroeconomia ou macropolítica, coisas que realmente são debates de nível nacional. São debates que influenciam na vida de todos. São os debates políticos mais importantes, como empregabilidade, sustentabilidade, educação, política, saúde. São coisas básicas para todos nós. Microeconomia já envolve discussões que têm a ver com a individualidade de cada um. Macroeconomia é essa discussão que envolve a vida de todos, tá? Habitação, né? Moradia, dentre outras coisas. São coisas que são importantes para mim, para vocês, para todos, né? Isso que é macropolítica dentro de uma ótica socialista, tá? Decisões microeconômicas relacionadas a empresas e grupos de empresas, ou seja, aí a gente vai para o campo individual, a pessoa que monta uma empresa ali da família dela, um restaurante, ou uma empresa de varejo, de venda, já são decisões de micropolítica na visão socialista. Na visão capitalista é o oposto, eles pegam essas decisões individualistas e põem como as decisões supremas e as decisões coletivas ficam como submissas à propriedade privada. Por isso que toda a ordem capitalista é uma ordenação da propriedade privada sobre a população de maneira geral. Os interesses individuais se sobrepõem aos coletivos. Enquanto numa economia mais socialista, de fato, a gente tem as decisões, né, num campo macro, né, num campo mais coletivo, priorizadas. Então, dentro de uma economia socialista, os fatos coletivos são priorizados e debatidos pelo Estado muito mais do que as questões